Debate Bíblico no MIRD Brasil. MIRD Brasil. Cultos. Sextas e sábados, às 19h30. MIRD Brasil. Shalom, shalom. Voltando então para o nosso debate aqui. De novo com vocês, eu sou o profeta André Nascimento. Você que não ouviu a primeira parte, ela está disponível então no nosso canal, na nossa web rádio. Você dá procura lá a primeira parte desse debate. E nós vamos seguindo aqui, seguindo aquela linha, né, o tema principal, e através desse tema a gente vai discutindo outros assuntos, outras coisas. O tema principal é: princípios são imutáveis? Perguntinha: princípios são imutáveis? E o tema de hoje é: qual é o dia de adorar? Né? Qual é o dia de adorar? E nós terminamos o primeiro bloco, o apóstolo fazendo as suas considerações sobre a mudança do dia, mas acredito que ele não finalizou o assunto, né? Só por uma questão de organização de tempo, nós temos uma pausa, uma parada, mas eu acredito que ele vá complementar o ponto de vista dele a respeito dessa mudança, a data dos concílios, quando foi que aconteceu, a maneira que aconteceu. A gente está te trazendo agora um dado histórico, tá bom? A gente está te trazendo um dado histórico. Lembrando que nós estamos perguntando qual é o dia de adorar. E, assim, dentro de uma visão bibliocêntrica, onde a Bíblia e o Deus da Bíblia, dessa palavra, ele é o centro de todas as coisas, não há registro nisso, não há nenhum registro de que o dia foi alterado, de que o dia para o culto ao Senhor foi alterado. Continuando nessa linha de pensamento sobre essa pergunta, qual é o dia de adorar, eu passo agora para o apóstolo falar sobre isso, sobre essa mudança, continuar falando sobre essa mudança. Como foi que aconteceu, apóstolo? Bom, lembrando que a nossa missão, a missão do apostolado, é uma missão de restauração. E esse discurso já vinha desde o apóstolo Pedro, lá em Atos capítulo 3, que Yeshua está retido no céu até a restauração de todas as coisas. Então, com certeza, a história da igreja, querido, você que está me ouvindo, teria sido muito diferente se ela não tivesse separado de Israel. Porque tudo isso começou a acontecer porque a igreja foi se distanciando de Israel e automaticamente outros princípios ou outros conceitos foram entrando, né, que não são conceitos bíblicos, e foram adentrando no meio das igrejas evangélicas, sejam elas como for, e isso foi alterando, né, a doutrina bíblica. Então a gente precisa, querido, ver que uma ligação muito forte, né, com as igrejas fora de Israel em relação às cartas de Paulo. Então as igrejas que estavam fora do Estado de Israel, elas tinham uma ligação muito forte com Paulo, que estava ali em Jerusalém administrando, né, gerenciando as igrejas através das suas cartas. Então a gente precisa entender o seguinte, né, que a intrusão romana, eu vou usar essa palavra, intrusão, porque os romanos foram intrusos, né? Eles entraram na Judéia e começou o quê? Uma larga aceitação do cristianismo pelos gentios, né, os pagãos, né, que começaram a comprometer o quê? Os do caminho. Porque existiam aqueles chamados gentios que se convertiam, mas não queriam deixar suas práticas pagãs. Aqueles que tinham, né, eram os gregos, aqueles que tinham as práticas de idolatria. Nesse momento, né, ali, depois da morte de Yeshua, lá pelo ano 70, eles queriam receber o Senhor, Yeshua, eles queriam se converter, mas não queriam deixar suas práticas. E isso foi ganhando muita força através de quem? De Roma. Roma apoiava esse tipo de
pensamento. Então, a partir do ano 70, depois do Messias, a maioria dos crentes passa a ser o quê? Gentios e não judeus. Então, eles começaram a ganhar muita força porque estavam se apoiando em Roma. Tá? Então, isso foi se agravando, né? Lá pelo ano 70 depois do Mashiach, com o imperador Tito. Ele começou a fazer muitas mudanças e, sem dúvida, essas mudanças de método, tanto de dia em como deveria ser o crente da época, contribuiu para que Jerusalém não fosse mais o centro da fé. E aí começou a mudar para Roma. A partir de 69, depois do Messias, Tito começa a mudar o centro, o foco de toda a nossa fé, de Jerusalém para Roma. E isso começou a trazer muito problema. Lembrando só, rapidinho, falando sobre isso, lembrando que esse domínio é um domínio forçado. E a gente cai, não é, apóstolo? A gente cai no erro de pensar que, mas a Igreja Católica estava fazendo um bem para a humanidade, estava fortalecendo a fé e tal. E na verdade não. Porque tudo isso que você está falando, tudo isso que o apóstolo está falando agora, a questão dos imperadores, era tudo isso um domínio que era feito por força bélica, por capacidade bélica e política, né? Como ele falou, o domínio era exercido através de força. Esse domínio ele era exercido por Roma através de força. Então é uma coisa que nos foi forçada. Então nós precisamos lá na frente a gente vai falar sobre isso, nós precisamos de uma libertação disso, porque Roma continua mantendo os seus cativos, e alguns cativos. Né? Eu queria só acrescentar isso. Vai, apóstolo, continua. Então, por volta dessa época, né, começou depois da destruição do templo, lá pelo ano 69, 70, um dos piores imperadores que a Roma já teve, que foi Nero, que foi mais do que assassinou cristãos. O que ele fazia? Ele levava os crentes para os coliseus, porque você era obrigado a renunciar à sua fé, né, e tinha que se sujeitar à imposição nova de Roma. Então eles eram levados aos coliseus e quando você vê no filme ou quando você vê de repente em algum outro seriado, aquelas pessoas lá sendo devoradas, não é porque ele tinha feito nada de mal não. Eles colocavam ali para ser devorado por leões porque o crente se recusava a renunciar à sua fé. Ele se recusava. Então eles eram levados para os coliseus. Então, entre aspas, né, você não pode me ver aqui, mas entre aspas eu digo para você que os pais da igreja, logo no primeiro século, eles contribuíram muito para que grande parte do rito de culto fosse mudado, inclusive o dia. Então, um dos pais da igreja, chamado Eusébio, afirmava que a palavra era destinada aos cristãos e não aos judeus, e que a igreja era uma continuação do Antigo Testamento, e declarava essa nova igreja, entre aspas, a verdadeira herdeira das promessas de Deus. Então esses enganos pertencem até hoje. As pessoas achando que nós agora somos o Israel de Deus. Não. O Israel de Deus está lá no Oriente Médio. Sim. Então não existe isso que Deus excluiu o seu povo e colocou um outro no lugar. Muito pelo contrário. Deus tem o seu povo que se chama pelo seu nome, povo de Israel, e tem aqueles, os enxertados, que receberam a promessa através de Yeshua e se tornaram filhos de Abraão, que também é povo de Deus. Então quando a gente vê lá nos concílios, né, por exemplo, em 306, Constantino, né, aparentemente se converte e ele declara em 312 o cristianismo como religião oficial do Império Romano, e que Israel não pertencia mais ao povo de Deus, e sim à igreja. Então, queridos, isso com o passar dos séculos, isso foi sendo alterado de uma forma muito astuta através de Satanás, e isso foi adentrando nas igrejas. Um outro exemplo, profeta, é que um dos pais da igreja chamado Marcião,
ele também era antissemita, declarado, e pregava que caso qualquer cristão utilizasse um símbolo judaico, a estrela, enfim, uma menorá, algum símbolo, né, que denotasse Israel, ou até mesmo um nome, né, ele era considerado cúmplice da morte de Yeshua. Meu Deus. Então, a Igreja Católica foi trabalhando de uma maneira para tirar Israel do mapa e colocando um novo povo, se dizendo que esse novo povo seria o povo de Deus. Então, no século IV, por exemplo, Crisóstomo, ele escreve vários sermões, né, afirmando que as sinagogas eram zonas de prostituição, né, e chamavam os judeus dos mais miseráveis de todos os homens. Um outro exemplo é de um homem chamado Agostinho, que todos falam muito bem de Agostinho, né. Ele disse que era para deixar os judeus viverem no nosso meio, no meio do povo, mas tinham que humilhar esse povo constantemente, né, porque era um povo maldito. Enfim, eu não vou falar aqui todos os concílios, né, mas o interessante é que Satanás ele trabalha de uma maneira muito estratégica. Então eu vou traçar uma história para você e você vai entender, né? Hoje nós temos acesso no Google, em vários sites de pesquisa. Em 321, Constantino pede o Venerabilis Dies Solis, que é o dia venerado do Deus Sol. Tá? Isso está lá na Enciclopédia Chambre, né? Na página 401, volume 8. Em 336, o Concílio de Laodiceia decreta a mudança do sábado para o domingo. Se você procurar lá Concílio de Laodiceia em 336, você vai ver que realmente aconteceu isso. Em 386, Graciano, Valentiniano e Teodósio exigem que se fizesse negócios no sábado. Em 341, o Concílio de Antioquia proíbe os cristãos de celebrarem a Páscoa. E em 416, o Papa Inocêncio decreta que deveria guardar e jejuar no domingo. Preste atenção que até agora, nesses concílios que eu citei, não se fala de nenhuma outra coisa, mas exclusivamente do dia de se guardar, o dia de adorar ao Senhor. Então, queridos, quando Deus ele estabelece o sábado, lá no livro de Ezequiel, se eu não me engano, capítulo 19, deixa eu só conferir para você, para não ter sombra de dúvida, capítulo 20, versículo 19 e 20, fala que o sábado é um sinal de aliança entre Deus e seu povo. Então, como que agora entra uma autoridade terrena, que não é nada diante de Deus, e decreta um dia diferente de estar ligado com o Senhor? Agora, rapidinho, pegando o gancho nisso aí, isso que o senhor acabou de falar, como o senhor disse, como que pode? O senhor citou aqui o livro de Ezequiel. Deus disse que era assim. Vem um homem, que autoridade que esse homem tem para dizer que mudou? Que autoridade que esse homem tem para dizer que mudou? Então, apóstolo, eu falo aqui, por aqueles que aprenderam errado, como nós fomos ensinados também errados. A gente está falando, a apóstola já falou, daqui a pouco ela vai falar novamente. Não está falando aqui quem nunca celebrou no domingo. Não está conduzindo esse debate quem nunca celebrou no domingo. Né? Por quê? Porque nós aprendemos errado. Então eu falo o nome daqueles que aprenderam errado. Essa mudança, ela é humana. Não existe registro. Eu queria que eu possa afirmasse o que eu estou perguntando aqui. Essa mudança, então, ela é humana. Não existe registro bíblico. Muito pelo contrário, através dos profetas, através do profeta, Deus diz, o dia é esse. E ele, por sua própria boca, diz, esse é o dia. Quando falar o profeta, ele diz, esse é o dia. Correto, apóstolo? Exatamente. Não houve mudança da parte de Deus, nem através de Yeshua, né? Porque se nós lemos lá Mateus capítulo 5, verso 17, ele diz que ele não veio para revogar a lei, ele veio para cumprir.
Ele veio para, no grego essa palavra é plerosai, quer dizer levar a um nível pleno, né? Tornar pleno. Então, no concílio de 590, pelo Papa Gregório, ele qualifica de anticristo aquele que ensinasse a guarda do sábado. Então, queridos, quem lê um pouco a Bíblia vê que isso está totalmente contraditório, independente se é ou não. O próprio Yeshua, ele não ensinou isso. A apóstola Lucilene vai falar isso mais para frente, mais no Novo Testamento, mas nós vemos lá que o Paulo ia na sinagoga todo sábado. E você pode me dizer assim, mas Yeshua, ele ressuscitou no domingo, e eu vou dizer para você, onde você leu isso? Isso até a Igreja Católica alterou, querido. Então você pode perguntar, poxa, então eu não posso nem mais confiar na Bíblia. Você confia na Bíblia, querido. Nada fica oculto. O Senhor, ele pode te revelar, o Espírito Santo pode te ensinar. E nós, nesse debate aqui, estamos com instrumentos de Deus para te auxiliar justamente nisso. Então, o próprio Yeshua, ele ressuscitou no sábado, não foi no domingo, né, como a Igreja Católica diz. E nós vamos falar isso daqui a pouquinho, porque isso altera muita coisa com relação à Páscoa, com relação à famosa semana que você já ouviu dizer, que nós todos vivemos, chamada de Semana Santa, né? Então, isso foi uma mudança de homem, uma mudança, e não foi simplesmente uma mudança, profeta, isso foi uma imposição. Aquilo foi uma imposição, aquilo que eu estava falando. O domínio que Roma tinha sobre o mundo daquela época, né, até porque as Américas ainda não tinham sido, né, invadidas, e já tinham dono, mas as Américas foram invadidas, foram saqueadas e tomadas, né. Eu tenho uma visão muito política, muito esclarecida sobre isso, que houve uma invasão e um roubo. Que se eu tenho um território que já me pertence, vem alguém, toma esse território e declara ele uma república federativa, a pessoa está me roubando. Eu estou sendo roubado. O Brasil, ele tem uma dívida com a sua população indígena. Nós temos uma dívida com os índios. Mas, enfim, não vem ao caso agora. Mas era uma questão de impor, é isso que nós falamos aqui, uma questão de imposição, de demonstração de poder, de pulso, como os Estados Unidos são hoje. Eles exercem uma influência muito grande sobre as nações devido à sua organização. Era assim com Roma, lá na Antiguidade, quando desde então disse humanamente haver uma mudança, né? Haver uma mudança e se traz uma tradição. E aí eu pergunto para o apóstolo agora, sobre essa tradição, sobre essa questão da mudança e sobre o que foi alterado. O que a senhora tem a dizer sobre isso? Sobre o que foi alterado, o que o Novo Testamento nos diz, o que a Nova Aliança nos diz? A Nova Aliança, ela nos diz que não há alteração, né? A Nova Aliança nos diz que não há alteração. Eu quero aproveitar nesse momento aqui, eu vou ler para você vários textos aqui, né? Talvez demore um pouquinho, mas eu preciso ler esses textos para que você acompanhe na sua Bíblia também, para que você reflita e entenda que não há, como nós estamos falando aqui desde o início, né? Que não há, eu entendo que quando, né, o profeta fala sobre qual dia de adorar, ele está falando do dia santo, do dia que o Senhor estabeleceu como um dia especial, né? Como o apóstolo falou, podemos adorar a Deus todos os dias, mas existe um dia que Deus pediu para que o povo guardasse, celebrasse a Ele em honra, né? Sábado agora mesmo nós estávamos estudando algo que não tinha a ver com o dia do Senhor, era a respeito de outras coisas, mas dentro do texto que nós estávamos lendo, né, o sábado era uma honra ao Senhor. Então nós devemos honrar ao Senhor. Então, debaixo disso tudo aí que o apóstolo passou para a gente, de todo esse concílio, essa modificação que teve, que nós vemos que foi uma imposição romana, e se nós formos estudar isso mais a fundo ainda, porque talvez algumas pessoas podem ouvir e falar assim, nossa, mas vocês falam coisas profundas, eu ouço muito isso,
de pessoas falarem, olha, eu não consigo nem entender muito bem, porque são coisas profundas. Eu quero te dizer que existe algo muito mais profundo ainda. Ainda existem coisas que estão muito mais a fundo, né, que não está esclarecido para a sociedade, e por conta disso a sociedade fica no erro. E a gente não pode esquecer da palavra lá que o Senhor disse através do profeta Oséias, né, que o meu povo, ele perece por lhe faltar o conhecimento. E ali Oséias não termina só ali, a gente precisa também estar bem atento à complementação desse versículo, que Oséias fala, porque o sacerdote está rejeitando o conhecimento. O que é isso? Quem passava esse conhecimento para o povo? O sacerdote. Uma vez que o sacerdote rejeita o conhecimento, ele mantém, infelizmente, ali o povo num jugo de escravidão. E não vou dizer que é ele, né, que está escravizando aquelas pessoas, mas o conhecimento que ele está trazendo é um conhecimento de escravidão. Então eu quero deixar aqui para você, muito pouco a palavra, vamos para onde então tudo começou na Nova Aliança, né? Quando eu digo tudo começou após a ascensão de Yeshua, quando a gente fala que deu início ali à igreja primitiva, é o ensino que todos nós recebemos. Eu tenho as minhas particularidades em relação a isso. Para mim não foi os apóstolos que iniciaram a igreja, mas foi o próprio Yeshua, né? Começou nele, senão e o que ele pregou, o que ele ensinou, o que ele ganhou, né? O que ele salvou, o que ele curou. Então, se a gente falar que foram os apóstolos só, mas a gente sabe que o pensamento que ganha, né? Muito mais pessoas, a gente pode dizer assim, que a corrente majoritária, né? Vamos dizer assim, que veio dos apóstolos. Então eu quero deixar aqui para você, vamos começar lá em Atos capítulo 13, no versículo 13, logo depois ali, né, Paulo ali se converte, né, vamos dizer assim, se converte, né, porque Paulo ele não deixou de ser judeu, né, gente? A gente precisa entender essas coisas, porque as pessoas pensam que se converter era deixar de ser judeu, mas Yeshua ele não veio pregar um outro evangelho, né? Então ele não deixou de ser. Então ele cumpre esse requisito de não alterar. Exatamente, até porque ele não veio revogar, né? Ele não veio revogar, ele não veio criar uma nova lei, não veio revogar a lei. Ele veio cumprir essa lei. E ali é onde a gente tem, né, a palavra de Deus que fala que mas aí a Bíblia diz que o fim da lei é Cristo, né? O fim da lei, a gente vê isso. A gente entende que o que está escrito ali, o fim da lei, é a finalidade da lei. Por quê? Porque toda a lei apontava para ele. E é isso que a gente precisa entender. É o cumprimento da lei, né? Exatamente. Yeshua é o cumprimento da lei. Toda a lei apontava para ele. O tempo todo o Senhor dizendo que ia enviar o Salvador da humanidade, que ia vir sempre anunciando um mais perfeito, né, que seria capaz de, por um só ato, né, fazer um sacrifício que pudesse ali remir a humanidade, não fosse necessário mais aqueles sacrifícios anuais. Então, todas as vezes, eu vou falar isso mais para frente, senão eu vou sair do que eu vou falar agora, mas eu posso de repente me esquecer, mas todas as vezes que a gente vê Paulo falando sobre a lei, sobre aqueles que estão debaixo do jugo da lei, gente, Paulo não está falando contra a lei, ele não pode falar contra a lei. Paulo está falando sobre aqueles que continuavam fazendo os sacrifícios, porque uma vez que eu ofereço o sacrifício, né, pelo pecado, pela culpa, isso era um sinal de que eu ainda não tinha entendido o sacrifício de Yeshua. Então, eu estava debaixo da maldição. Porque eu não tinha compreendido o sacrifício de Yeshua. É isso que Paulo fala, né? Porque tem uma corrente aí que fala que quem está na lei está debaixo da maldição, porque Paulo fala isso. Mas Paulo fala isso nesse sentido. É só você precisa ler o texto inteiro, né? Não é ler apenas um versículo ou outro, tem que ler o texto inteiro, porque ele vem falando do sacrifício de bode, do sacrifício de animais, ele vem falando da renovação do pecado anualmente, porque se eu pequei, vou lá, faço um sacrifício,
Depois, no ano que vem, eu estou apresentando o mesmo sacrifício porque eu fiz os pecados tudo de novo. Tudo de novo, né? Então ele estava anulando o sacrifício de Cristo. É isso que ele fala, que aqueles que ficavam debaixo da lei, nesse sentido de não reconhecer o sacrifício, ele estava anulando para si mesmo o sacrifício de Cristo. Mas o Paulo fala que a lei é santa, que a lei é boa, né? A gente vai ver tudo isso, tá bom? Então eu vou deixar aqui para vocês os textos, e a gente vai dar só uma pausa para eu poder trazer esses textos todos na íntegra, para eu não parar na metade para você, tá bom? Tudo bem. Então, só antes da gente finalizar, reforçar aqui e finalizar esse bloco para partir para o próximo. Você tira todas as dúvidas, você pode enviar sua dúvida, você pode, poxa, estou ouvindo, estou gostando, eu queria saber mais. Procure-nos nas redes sociais. Facebook é uma das mais utilizadas hoje, né? Você encontra lá o grupo Ministério Profético Rio de Deus para as Nações, você encontra lá no Facebook. No Blogspot é o www.ministérioRioDeDeus-para-as-Nações.blogspot.com.br. Se você usar o Google e digitar Ministério Rio de Deus, já vai aparecer a aba e o link do nosso blog. Estamos chegando aí a 3.000 visualizações. Glórias ao eterno Deus de Israel. Tá bom? E participando dos nossos cultos, sexta e sábado às 19h30, Rua Hermínia, número 56, lote 15, Belfor Roxo. Daqui a pouco a gente volta, vamos tomar uma água e a gente volta já já. Escola do Chofar. Com o apóstolo Vinícius Pereira. Inscrições no Blogspot www.Ministério Profético Rio de Deus para as Nações.blogspot.com.br. Mirde Brasil. Cultos sextas e sábados às 19h30. Rua Hermínia, número 56, lote 15, Belfor Roxo. 2016, ano do crescimento. Prepare-se. Festas Bíblicas 2016, ano do crescimento no Mirde Brasil. Curso de Teologia Judaico-Messiânica. Teologia da Restauração. Retornando aos princípios bíblicos. Com o mestre e apóstolo Vinícius Pereira. Informações 991810366. Essa é para você que é 12 no Mirde Brasil. Todo último domingo do mês, às 10 horas no Mirde Sede. Discipulado para 12, com os apóstolos do ministério. Te vejo lá. Mirde Brasil. Sede: Rua Hermínia, número 56, lote 15, Belfor Roxo. Bases: Região Metropolitana do Rio de Janeiro, em Itaboraí. Itália. E onde você estiver. Mirde Brasil, uma igreja missionária.
continue nos ouvindo. Até a próxima semana, domingo, às 10 da manhã, 2016, ano do crescimento no MIR de Brasil.